Então, estou gravando, mas por enquanto sem vídeo, só a discussão, mas melhor de que nada. Não, tudo bem. É só para lembrar mesmo. Obrigado. Então, o que mais? Ok, então isso é o primeiro, digamos, postulado, o postulado de uma densidade uniforme na casca de energia. Agora, suponha que nós temos essa densidade e não sabemos como calcular médias no espaço de fase. Médias de funções que são definidas no espaço de fase, ou seja, funções das posições e ou momentos das partículas. O que podemos calcular? Podemos calcular a posição média de uma partícula que vai dar uniforme no volume disponível, no caso mais simples. Podemos calcular a energia cinética média de uma partícula ou de uma coleção das partículas. Podemos até calcular coisas como a correlação das posições ou dos momentos de diferentes partículas. Tá? A gente ainda não discutiu correlações, mas tem a ver com relações estatísticas entre uma e outra. Deixa-me ver uma coisa. Ok, parece que a energia voltou. Então, eu vou tentar reentrar no... Estou tentando religar. Dá um tempinho. Ok. Estou ligado. Google is tentando restabelecer a conexão. Estão me escutando ainda? Sim. Ok. Beleza. Ok. Então eu vou abrir de novo a apresentação. Esses tempos de chuva, a energia cai de vez em quando. Tá. Então, o ponto dessa discussão é que é justificável calcular
médias de propriedades que dependem de funções, que dependem das posições e momentos das partículas, como médias no espaço de fase, usando aquela densidade que eu mencionei, uniforme na casca de energia. E eu comecei a mencionar quais propriedades podemos calcular, lembrando que essas médias nós vamos interpretar como propriedades termodinâmicas, sendo que a termodinâmica trata o sistema de maneira grosseira, não resolvendo moléculas específicas, mas olhando pelas propriedades coletivas. Tá? Então, isso fornece uma maneira de calcular e até prever propriedades termodinâmicas do nosso sistema isolado em equilíbrio térmico. Vai dar até para prever propriedades que não são tão fáceis de medir no laboratório, como correlações ou outras grandezas, distribuições de probabilidade das velocidades das moléculas, várias outras coisas, que de fato foram calculadas teoricamente antes de serem medidas no laboratório. Mas vamos pensar, na termodinâmica, nós temos variáveis que, como energia ou velocidade, que dependem das posições e ou momentos das partículas. Mas existe uma grandeza super importante na termodinâmica que é diferente, que não é simplesmente uma função das posições e momentos. E essa propriedade é a entropia. Eu não posso calcular ou definir entropia como a média simplesmente de uma função K, função das posições e densidades. Então, para realmente ter uma mecânica estatística capaz de reproduzir e até prever a termodinâmica, eu preciso de uma definição que eu vou chamar estatística da entropia. Ficou claro essa questão? Podemos calcular um monte de coisas. Sim, fale. Não, ok, entendi. Pode falar. Não, é só para confirmar que eu não havia entendido o porquê da definição. Tá. Por exemplo, a temperatura é relacionada à energia cinética média das moléculas. Então, a energia cinética é uma função dos momentos das partículas. Então, é tranquilo. Eu consigo calcular a energia cinética média das moléculas fazendo uma média no espaço de fase e daí eu vou ter a temperatura. Mas a entropia é diferente, novamente. Então, precisamos de uma outra proposta para a entropia. A gente vai
adotar uma proposta que foi desenvolvida pelo Boltzmann, Ludwig Boltzmann, grande físico do século XIX, morreu em 1905. A proposta dele é que a entropia é alguma função do número de estados acessíveis ao sistema. Número de estados. Como entender a ideia de estado? Estamos falando de um sistema clássico. A noção de estado não é muito bem especificado na mecânica clássica. É muito bem especificado na mecânica quântica. Tá? A gente sempre fala estado do sistema, contar estados do sistema, quantos estados têm energias em um determinado intervalo. Tá? Porque na mecânica quântica, saber o estado do sistema é basicamente saber tudo que pode saber sobre o sistema. Mas na mecânica clássica, a ideia não é muito bem definida. O que nós vamos supor é que o número de estados acessíveis ao sistema, como esse sistema isolado clássico que estamos discutindo, o número de estados é proporcional ao volume do espaço de fase acessível. É como nós temos esse volume de espaço de fase que vai ser o volume da casca de energia, porque a gente admite que nosso sistema pode se encontrar com probabilidade igual em qualquer parte da casca de energia. Ou seja, é a casca de energia que é acessível ao nosso sistema. Bom, essa casca de energia tem um volume. Inclusive, a gente já usou essa noção de volume da casca de energia para normalizar a nossa densidade de probabilidade. Então, a região acessível tem um certo volume. A gente vai dizer que o número de estados ômega acessíveis ao sistema é um fator ômegazinho, número de estados por unidade de volume de espaço de fase, isso é ômegazinho, vezes o volume da casca. Tá? Aqui estou usando SE para designar a casca de energia e as linhas verticais indicam volume desse conjunto. É o volume 6n dimensional. Tá? Então, nós ainda não discutimos as unidades, mas as unidades devem ser comprimento a 3n vezes momento a 3n. De qualquer maneira, é uma região, esse símbolo como se fosse valor absoluto, quer dizer volume, e multiplicando esse volume pelo número de estados por unidade de volume de espaço de fase, nós temos um número, ômega, um número puro. Bom, então, nós vamos supor que quanto maior esse número ômega, maior a entropia. Esse, não o S itálico
escrito aqui. Desculpe, essa fonte é itálico, essa fonte é caligráfico. Então, esse é volume no espaço de fase, e aqui essa letra designa a entropia no sentido usual. Essa é entropia. A proposta é que entropia é uma função do número de estados acessíveis. Qual função a gente vai decidir daqui a pouco. Mas a primeira observação é que a entropia deve ser uma função crescente do número de estados acessíveis. Por que crescente? Pense no gás ideal. Se nós permitimos o gás expandir a temperatura constante para um volume maior, volume de recipiente maior, a entropia cresce. Inclusive, essa expansão livre de um gás ideal é um processo irreversível. A entropia cresce em um processo irreversível. Então, volume de recipiente maior, entropia maior. E também, volume de recipiente maior, volume de espaço de fase maior, porque as integrais sobre posições de cada molécula, em vez de ser restritas ao volume original, agora são restritas a um volume maior, que aumenta o volume acessível no espaço de fase. Vamos com calma. Tem dois volumes na discussão. O volume no espaço de fase, o volume da casca de energia, que a gente interpreta como a parte do espaço de fase acessível ao nosso sistema. Esse é um volume no espaço de fase. E tem um volume do recipiente que limita as posições das moléculas. Esse volume no espaço tridimensional. Mas, quanto maior o volume do recipiente, outras coisas sendo iguais, maior o volume de espaço de fase também. Ficou claro? Sim. Pessoal, só uma coisa. Nesse caso você falou de volume, né? Se eu aumentasse a temperatura, eu estaria aumentando o meu limite dos meus momentos, assim? Poderia falar desse jeito? E aí eu teria um aumento também no meu volume dos espaços de fase? Sim. Esse é um ponto importante que, por exemplo, nós sabemos que a entropia também é função crescente de energia. Tá? Lembrando, na termodinâmica, a gente tem a entropia, função de energia interna, volume e número de moléculas. Então, a entropia é função crescente de volume para E e N fixos, e função crescente de energia interna, V e N sendo fixos. E para, por exemplo, um gás ideal, a energia cresce com temperatura. Resumindo, se nós temos um gás ideal
um fluido, de modo geral, com um número de moléculas fixos em um volume fixo, e nós aumentamos a temperatura, a entropia cresce. Agora, como interpretar isso em termos de volume de espaço de fase acessível? Tá? É fácil quando a gente fala de aumentar volume, mas quando nós aumentamos a temperatura ou a energia interna, como que isso fica? Bom, de maneira muito intuitiva, porque depois a gente vai colocar isso numa base quantitativa mais firme, vamos pensar no espaço de momentos. Então, para um gás ideal, os momentos que determinam a energia interna, tá? Porque a energia interna vai ser apenas energia cinética. A energia cinética é a soma sobre as moléculas P2I sobre 2M. Tá? Energia cinética é a soma I de 1 até N. Se a gente olha uma superfície de energia cinética E fixa, a gente vai ver que isso é como a superfície de uma esfera em 3N dimensões. A casca de energia contém todas as esferas com energias entre E e E mais delta E. Então, não é uma casca bidimensional, como eu desenhei, mas se a gente pensa, bom, todas essas energias estão contidas aqui nessa região. Essa região anular. Agora a gente aumenta a energia. O que vai acontecer? O raio da casca vai aumentar também. Ou seja, também aumentando a temperatura, o volume de espaço de fase acessível cresce, que é consistente com a ideia que a entropia é função crescente de energia. Tá? Eu tentei responder a sua pergunta de maneira intuitiva, porque, como eu falei, depois a gente vai fazer essa conta e verificar que o volume de espaço de fase cresce com a energia interna. Tá bom? Tá bom, obrigada, entendi. Obrigada. Tá. Então, se nós aceitamos que a entropia é alguma função crescente do número de estados acessíveis ao sistema, agora a questão é qual função? E aqui nós temos um fato básico da termodinâmica que permite responder a essa pergunta. Vamos pensar em um sistema que é composto por dois subsistemas independentes. É como meu sistema consiste de um gás nesse recipiente, subsistema 1, com volume V1, e
esse outro subsistema, sistema 2, com volume V2, etc. E não há nenhuma interação entre esses dois subsistemas. Na termodinâmica, nós sabemos que a entropia total seria a soma das entropias. Não há dúvida sobre isso. É uma propriedade básica da entropia de ser aditiva sobre subsistemas independentes. Como? Fala de novo. Não, aqui pra mim tá tudo bem, tudo certo. Tá. Pra mim também. Pra mim também. Ok. O Anderson está escutando? Talvez perdemos. Bom, vou continuar porque está sendo gravado, espero. Então, a entropia é aditiva nesse sentido. Agora, volume de espaço de fase ou estados acessíveis. Se a gente tem um sistema S1 e um outro sistema S2, são subsistemas do nosso sistema composto. Então, o sistema de interesse S é a união de dois sistemas independentes. E a gente pergunta qual é o número de estados acessíveis ao nosso sistema composto. É claro que é o produto dos números de estados acessíveis a S1, ômega 1, e S2, ômega 2. Porque o que seria um estado do sistema composto? O primeiro sistema tem que estar em algum estado, e o segundo sistema em algum estado no espaço de estados dele. Qualquer par vale como um estado válido do sistema composto. Ou seja, ômega é o produto dos números de estados disponíveis aos subsistemas. Dessa maneira, nós sabemos que a função S de ômega deve ter essa propriedade. S de um produto deve ser igual à soma dos S's dos números individuais. A função que possui essa propriedade é o logaritmo. Tá? Lembrando, ln de x vezes y, números reais, é igual a ln de x mais ln de y. Ou seja, S deve ser proporcional ao logaritmo de ômega. Tá? E o fator de proporcionalidade é uma questão das unidades que você escolhe para a entropia. A escolha usual envolve usar a constante de Boltzmann. Então, nossa definição estatística de entropia, pelo menos para os sistemas em equilíbrio térmico,
é essa definição. A entropia de um sistema isolado em equilíbrio térmico é a constante de Boltzmann vezes o logaritmo do número de estados acessíveis. Lembrando que, para sistemas clássicos, nós usamos a relação ômegazão igual a ômegazinho, número de estados, por volume de espaço de fase, vezes, vezes o volume de espaço de fase acessível, ou seja, o volume da casca de energia. Podemos olhar isso como um segundo postulado. Tá? Até agora a gente tem dois postulados. O postulado da uniformidade, da densidade de probabilidade na casca de energia, porque, embora tenha resultados que apoiam essa escolha, nós não temos, digamos, uma prova de primeiros princípios. Então, vamos tratar isso como um postulado. E também a definição estatística, que, novamente, recebe muito apoio quando nós começamos a usar essa definição em contas, mas também não foi possível demonstrar isso de primeiros princípios. Então, vamos chamar isso de um postulado. Bom, a boa notícia é que só precisamos desses dois postulados, mais nada. O resto vai seguir como consequência lógica desses postulados. Bom, eu acho que com isso eu terminei a discussão desse texto que eu quis fazer hoje. Tem alguns exercícios para vocês olharem. Professor? Sim. O ômega minúsculo, esse ômegazinho pequeno, ele define aí o número de estados possíveis do problema, né? Esse aí é o número de estados do ponto de vista clássico. Sim e não. Do ponto de vista quântico, nós temos outras complicações para definir isso aí, né? Bom, vamos falar um pouco sobre ômega. Isso. Que no desenvolvimento da mecânica estatística, antes da mecânica quântica, só tinha a noção clássica. E a ideia de Boltzmann e outros era dividir o espaço de fase em pequenas células. Ou seja, declarar de maneira mais ou menos arbitrária qual seria uma célula e contar o número de células. Então, ômega seria o número de células por unidade de volume. Bom, com o desenvolvimento de mecânica quântica, fica muito mais natural pensar no número de estados quânticos por volume de espaço de fase
clássico. E é isso que a gente vai utilizar na nossa discussão. Obviamente, não foi possível Boltzmann, por exemplo, usar essa definição, porque ainda não tinha mecânica quântica. Mas, uma vez que a mecânica quântica existe, a gente vai usar essa definição. Tá? Então, no próximo capítulo, a gente vai olhar exatamente essa questão. A gente vai comparar o problema de uma partícula em uma caixa do ponto de vista clássico e do ponto de vista quântico para fazer essa conexão. Tá? Então, a gente vai ter um valor. É interessante, ômega para um sistema de N partículas em 3 dimensões vai ser proporcional a 1 sobre a constante de Planck, H, a potência 3n. Tá? Isso tem exatamente as unidades para cancelar as unidades de volume de espaço de fase, tal que ômega, esse ômega, sendo ômegazinho vezes volume de espaço de fase, vai ser adimensional. Lembra, ômega tem que ser um número. Não pode ter unidades porque vai ser argumento de uma função matemática, neste caso, o logaritmo. Perfeito? Mas a gente vai verificar isso depois. Eu não quero entrar em detalhes neste momento. Fale. Não, entendi. Entendi. Tá. Agora, surge a pergunta, se você usa um outro valor de ômega, digamos, ômega linha, o que acontece? A gente tem esse entropia igual a Ln ômega volume acessível no espaço de fase. Lembrando que o argumento deve ser adimensional. Mas se a gente substitui ômega linha, ou seja, suponha que ômega linha é simplesmente um número real positivo vezes ômega. Tá, eu vou pegar ômega linha, que é algum número, eu fiz uma reescala de ômega. Tá? O que acontece? Dá para ver que a consequência de uma reescala desse fator na definição de entropia você vai ter uma soma de uma constante a mais. Né? Exato. Vai modificar esse por uma constante aditiva. Ou seja, vai afetar a entropia absoluta, mas o que é mais importante na termodinâmica é calcular mudanças de entropia, a diferença de entropia entre dois estados, estado inicial, estado final, algo assim. E os ΔS, as mudanças de entropia, não vão mudar nada, modificando a definição de ômega. Tá? Então, você pode
você quer ser contrariano, trabalhar com outra definição de ômega e ainda calcular mudanças de entropia de maneira correta. Tá? Então, não é tão crucial usar a definição usual de ômegazinho. Mas a gente vai porque faz contato diretamente com a mecânica quântica. Mas é interessante observar que delta S é insensível a uma redefinição de ômega. Bom, sobrou o tempo para olhar esses vídeos. Deixe-me ver se consigo fazer isso agora. Tenho que sair dessa apresentação e apresentar um vídeo. Esse vídeo é muito curto, mas você vê a trajetória do biliar, do disco elástico. A trajetória... Ups. Eu gosto de Sonny Rollins, mas agora não. Então vamos parar por aqui. Tá? Deixe-me também ampliar. Beleza. A trajetória consiste de retas, porque entre as colisões, partículas só sigam uma linha reta. O que você vê não é muito preciso, mas dá a impressão que essa trajetória está preenchendo o espaço ao redor do obstáculo. Tá? Então, isso é a ideia intuitiva, a interpretação intuitiva do teorema de Sinai sobre mistura. Eu vou mostrar um outro vídeo. Sim, fale. Eu não consegui visualizar aí a reprodução, não. Você só podia repetir ela? Tá, vou rodar de novo. Eu tenho maneira de repetir o mesmo vídeo. Loop. Ok? Tá visível? Sim. Vou deixar repetir algumas vezes. Começar de novo. Professor, só uma pergunta. O que esse obstáculo, né, está representando aí? Não sei, tipo, é só para a trajetória, sei lá, mudar mais vezes?
Bom, o obstáculo representa um exemplo de uma dinâmica colisional, tá? Um modelo bastante popular, digamos, para um gás seria uma coleção de esferas elásticas que fazem colisões. Tá? Então, o Sinai, nessa análise, reduziu o sistema à complexidade mínima possível. Uma partícula aqui pontual, em vez de uma esfera, que faz colisões com um obstáculo fixo. Mas se esse sistema exibe mistura, não é muito difícil imaginar que uma coleção de esferas elásticas em um cubo, por exemplo, também teria essa propriedade. Sim, entendi. Obrigada. Bom, agora eu vou mostrar um outro vídeo. Tem que sair. E deixa eu abrir o outro. Eu acho que é essa. Não. Desculpe. Esse chamado... também chamado Sinabel. Ok. Só um instante. Yeah. Bom, agora nós temos uma coleção de 1 milhão dessas partículas, sem interações entre elas, mas elas vão colidir com esses discos elásticos, um grandão e um pequeno, e o sistema vai ter condições de fronteira periódicas. Então, se o biliar passa por essa fronteira aqui, vai entrar na fronteira oposta. Tá? E tem as colisões elásticas com uma coleção de obstáculos, como eu mencionei, grande e pequeno. Eu vou para o início do vídeo. Acho que o vídeo começa mostrando algumas trajetórias. Aqui uma partícula que vai fazer uma trajetória. Depois, o vídeo vai mostrar uma coleção de 1 milhão de condições iniciais e a gente vai ver o que acontece com essa coleção. A partícula batendo. Não, mas agora já deu para ver que é uma coleção. E à direita está mostrando como essa coleção de partículas está expandindo se a gente, em vez de pensar em um só sistema periódico, a gente faz cópias
do sistema e a gente vê esse conjunto de partículas mais ou menos difundindo no espaço. Mas no lado da esquerda dá para ver que a distribuição é essencialmente uniforme sobre o espaço. Uma pequena correção. Desde o início, nós temos 1 milhão de partículas, só que começam com posições e momentos tão semelhantes que inicialmente parece uma só partícula. Mas à medida que faz colisões com essas superfícies convexas, separam, as trajetórias separam, e a gente vê a região inicial sendo esticado até que parece que mistura por toda essa região. Vou rodar de novo. Entrou aqui. A cada colisão separa mais. Lembram como foi a evolução das trajetórias e da região no caso do oscilador harmônico? O oscilador harmônico não tem mistura. É um sistema integrável e não tem como misturar uma região inicial no espaço de fase. Esse sistema é caótico. Tá? Trajetórias que começam perto vão separando exponencialmente com o tempo. E isso que leva à propriedade de mistura. Então, uma distinção super importante vai ser entre sistemas integráveis e não integráveis. Nossa discussão para tratar o sistema em equilíbrio como tendo uma densidade de probabilidade uniforme sobre a casca de energia, vale apenas para os sistemas que não são integráveis. Então, nós excluímos osciladores harmônicos, coleções de osciladores harmônicos, os sistemas integráveis. E pensamos, no contexto de sistemas isolados, apenas em sistemas não integráveis ou sistemas caóticos. Os sistemas integráveis também são tratáveis por mecânica estatística, mas quando estão em contato com um reservatório. Então a gente vai discutir isso mais à frente. Perguntas? Por enquanto está tudo bem. Bom, essa foi a parte muito resumida, uma
uma tentativa de dar uma justificativa da base da mecânica estatística. E a partir de agora a gente desenvolve o formalismo. Então a gente retoma essa discussão na terça que vem. Lembrando que tem uma lista para entregar na terça. E qualquer dúvida, mande um e-mail e vou tentar responder. Então, essa lista são esses primeiros exercícios aí, né? sim, os 4 exercícios. 4 exercícios até terça-feira. Pessoal, eu não sei, eu não li o e-mail ainda que eu vi que você mandou. Esses exercícios pode fazer à mão, escanear e te mandar? Como é que é? Sim, obviamente eu preciso das listas em formato eletrônico. Pode ser, o melhor é formato PDF, mas se não conseguir isso escaneando, gerar um PDF, pode mandar, por exemplo, imagens que você tira com o celular, mas se for possível, mande em formato PDF. Se não, Tem como, sim, tem como. Tem um aplicativo no celular para isso. beleza. Ok, isso aí. Até a terça que vem. Tchau, tchau. Falou, valeu. Obrigado, até terça. Boa tarde, hein? Boa tarde. Obrigado. Até.